Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. É muito bom poder voltar aqui novamente para mais um evento dos operadores de rede da comunidade angolana. Agradeço muito ao comitê de programa pelo aceite do trabalho. Agradeço ao Darwin também, e toda a comunidade. Espero poder, e o desejo é grande de um dia poder estar aí presencialmente num evento do LACNIC 40 aqui no Brasil. Já tive a oportunidade de conversar com muita gente por meio do stand da Angola Cables, que a gente só se via virtual, e tive o prazer de encontrar vários amigos, vários colegas aí novamente. É, Já ajustei aqui minha apresentação com um logo novo, ficou muito bonito, muito chique. Parabéns aí a todos os envolvidos. E vamos lá para mais um conteúdo aí sobre o assunto que eu vou estar falando sobre a cibersegurança e o que o IPv6 tem a ver com isso, né? Nessa jogada aí. Uma pequena agenda sobre o que eu vou tratar rapidamente, fazendo umas considerações sobre o protocolo IPv4 IPv6, depois fazer uma relação com a cibersegurança, ver a parte de auditoria e logs, falar um pouquinho sobre a varredura dos endereços e, finalmente, as considerações aqui. Espero poder cumprir aí o tempo. Bom, a situação do IPv4 a gente sabe que não é muito boa, né? Não é uma situação muito confortável. A gente tem aqui, pelo menos na região do LACNIC, a gente tem uma espera muito grande para quem está solicitando novos blocos, e a previsão para quem entra nessa fila é que ela seja atendida aí para o ano de 2029. Então, é uma fila, é uma espera muito grande. E também a gente tem acompanhado aí o custo, né, dos blocos IPv4. A gente sabe que o IPv4 está ficando muito mais caro, principalmente em ambientes de nuvem, cloud, e tudo isso está acontecendo, né? Não era necessário a gente chegar nesse ponto se a gente tivesse feito o nosso trabalho, e me incluo, então todo mundo é corresponsável aí nessa, nessa luta que a gente está tendo de fazer essa transição para o protocolo IPv6, e que agora a gente está conseguindo alguns resultados interessantes, e porém a gente tem ainda uma missão bem grande. É, a gente teve aí no LACNIC 40, em Fortaleza, no Brasil, um painel bem interessante sobre a parte de falando sobre aluguéis, né, de endereços IPs, toda a parte de compra e venda, esse mercado que está bem aquecido e polêmico também, sobre as dificuldades que nós estamos enfrentando sobre essa escassez do endereço IPv4. E a única solução viável hoje é o avanço com o IPv6. Isso daí é quase que unânime, né, esse resultado. Falando um pouquinho da situação do IPv6, como acho que a maioria já sabe, já convive com o IPv6, e ela foi desenvolvida com um único propósito: aumentar a quantidade de endereços que na época, né, a gente tinha aí uma quantidade limitada. Depois o povo foi distribuindo os endereços IPs e percebeu que os blocos iriam acabar rapidamente. Daí surgiu, né, a definição aí de um novo padrão, a versão 6, que foi escolhida, e hoje, inclusive, nesse ano de 2023, a gente está comemorando os 25 anos da primeira especificação aí do protocolo IPv6. Então, o IPv6 ele aumenta radicalmente aí, vamos dizer, a quantidade de endereços. É muito endereço.
A gente não tem ainda noção de quanto endereço que é. A gente tenta quantificar, mas é muita coisa. Então, nem a nossa geração, nem a geração dos nossos filhos e netos vão ver aí é, a exaustão, né, da quantidade de endereços IP que a gente tem e pode ser entregue para os dispositivos. É, portanto, a gente está num momento de transição, né? Transição de uma versão para outra, porque elas são incompatíveis. Elas não se conversam diretamente. A gente então precisa utilizar as ferramentas de transição aí. A gente não, eu já comentei no começo, né? A gente não foi uma transição acelerada do jeito que a gente imaginava antigamente. Estamos colhendo aí os erros que nós tivemos no passado e agora a gente tem que correr atrás. Então a gente está começando a ter bastante resultado agora, principalmente com relação aos avanços de uma rede que agora a gente está começando a pensar numa rede somente PV6, depois aí de alguns anos. E o que se apresenta hoje na nossa rede são as duas versões. Então, todo mundo, né, que tenha a entrega pelo seu provedor, tem as duas versões, tanto na sua casa, na sua empresa e na sua universidade. É isso que a gente espera, o mínimo que seja o Dual Stack. E nós vamos perceber que o endereço PV6 não é um endereço apenas maior, ele veio com outro objetivo também, ser um protocolo mais enxuto, um cabeçalho fixo, né, menos campos, né, e de forma a deixar ele mais com desempenho maior. Aqui eu coloquei, né? Qual versão que eu estou usando, IPv4, IPv6, e daí é facilmente a gente, para um usuário leigo, ele consegue saber instalando uma extensão no Chrome, no Firefox, que é o IPv4, que é um programinha que fica ali no cantinho direito superior e vai mostrando quando eu estou navegando em IPv4, quando eu estou navegando em IPv6. É bem interessante e a gente consegue resolver muito problema por lá também, tá? Como o nosso foco aqui é segurança, então falando da criptografia que hoje, né, o IPv6, ele tem o IPsec, que integrado como parte do protocolo, né, ao contrário do IPv4, que na época, vamos pensar, 40 anos atrás, em 1983, a gente não tinha criptografia facilmente sendo divulgado para um usuário normal como um caseiro, né? Então nem se imaginava embutir em criptografia porque não era um momento para isso, não tinha condições para isso. Agora o IPv6 ele já vem com o IPsec integrado como parte do protocolo nos cabeçalhos de extensão, mas isso significa que ele não está habilitado o padrão, né? Eu tenho que fazer a configuração. Então, o IPsec ele foi considerado no projeto do IPv6. Se a gente for ver aqui no próximo slide os cabeçalhos de extensão existentes, nesse quadro aí vermelho, justamente os cabeçalhos que tratam do IPsec aí na camada de rede. Porém, é muito pouco utilizado e explorado ainda, porque a maioria da parte de criptografia ainda aparece na camada de aplicação e que comercialmente movimenta aí as aplicações. A parte de rede, o pessoal ainda não está explorando muito a parte de criptografia na camada de rede. Muito bem. Então aqui são os cabeçalhos de extensão e nós temos aí dois cabeçalhos específicos que vão tratar aí da autenticação e do encapsulamento e segurança da carga útil. Tem aí uma referência para quem quiser saber um pouco mais sobre os cabeçalhos, a gente não vai conseguir abordar ele aqui.
E finalmente, o que que tem a ver a cibersegurança, né? Que é uma palavra muito bem, hoje é muito, essa palavra aparece muito, tá muito na moda. E eu quis aqui fazer um link com com o IPv6 e descobri que tem tudo a ver. Porque agora, quando a gente pensa numa ameaça cibernética, a gente tem que incluir o IPv6, não tem como. Ele está presente em nossas redes. Porém, a gente tem, eu vou mostrar aqui, que existem algumas dificuldades ainda, principalmente porque os sistemas de rastreamento, monitoramento, auditoria e lock, eles não estão adequados para esse cenário, né? Muitas ferramentas ainda não fazem ou contemplam o IPv6 nas suas ferramentas. E é necessário conscientizar e educar os profissionais, de forma que o IPv6 eles precisam estar nesse ambiente de cibersegurança também. E a gente precisa reconhecer, né, que os ataques podem ocorrer também por uma rede IPv6. Então, se eu já tenho uma rede dual stack e eu só estou monitorando, né, a parte do IPv4, então aí eu já tenho um problema de segurança. Muitos podem entender essa minha fala ou esse problema como sendo um aumento de superfície de ataque, mas não é bem isso, né? O uso do IPv6 não significa que eu estou abrindo brechas para a minha rede. O pessoal contrário ao IPv6 gosta muito de utilizar o IPv6 como sendo um aumento da superfície de ataque. Não é bem assim, né? Pelo contrário, o IPv6 ele está aí para ajudar aí, principalmente a parte de cibersegurança. E vamos abordar aqui mais alguns conceitos. Aqui nesse gráfico que eu peguei da Morphos, ainda do ano passado, a gente vê aqui que 62% dos comportamentos maliciosos não são identificados, é muita coisa. Nossa, e por quê? Porque a gente não tem ferramenta que faça a análise desses comportamentos, né? Então, hoje, se a gente for procurar, e eu encontrei dois casos aqui, né? Já existem endereços IPv6 sendo utilizados para comando e controle, né? Para uso de botnet, por exemplo. E também já existem casos de injeção de código malicioso em endereços com IPv6. Tem aqui as duas fontes, depois vocês podem consultar. Então, é uma ameaça real que está acontecendo e, novamente, as ferramentas podem não estar monitorando ou dando foco para esses abusos que acontecem agora com relação ao protocolo IPv6 também. Então, a gente poderia chamar de um tráfego invisível na nossa rede, né? Então, os criminosos hoje em dia, eles estão se aperfeiçoando. É claro que eles têm que aprender também IPv6. E eles estão aprendendo. Digo que muito mais rápido que a gente, porque eles precisam desses tipos de ataque para poder gerar lucro, ganhar aí, fazer os seus ataques, né? Então, é, esse tráfego que a gente não está vendo ou monitorando, possivelmente está sendo utilizado, por exemplo, por uma exportação de dados por um malware na nossa rede por IPv6. Se a gente monitora IPv4 e IPv6 que a gente não está monitorando, a gente tem que assumir que o IPv6 ele está na nossa rede. E muitas ferramentas não são focadas para IPv6 ainda, então podemos concluir que eu tenho um tráfego invisível na minha rede que eu não estou monitorando. Então a gente precisa lidar com a pilha dupla, né? A gente precisa lidar com os firewalls, com as regras, né? Tanto para IPv4 para IPv6. E as mesmas medidas de proteções que a gente está usando hoje para V4, a gente precisa aplicar para V6 também, né? As regras precisam ser adaptadas para IPv6. A gente precisa ter esse controle do IPv6 na nossa rede. E muitos não fazem.
As regras de Firewall de IPv6 é interessante porque muita gente apenas faz o copy e paste, né? Copiar, colar. Então não é bem isso, né? É, Pegar um exemplo aqui do bloqueio do ICMP. A gente sabe que muita gente bloqueia ICMP em IPv4, né? Seja porque aprendeu assim, ou porque estava num tutorial, num exemplo, ou porque alguém falou que deveria bloquear, né? Mas a gente sabe que nas redes IPv6 a gente não consegue fazer, a gente precisa do ICMP, então bloquear totalmente não é possível. É, Pelo menos deixe, né, esses códigos e tipos de CMPv6 habilitados na sua rede. Se você não se sente seguro, bloqueie os outros e esses outros tipos de CMPv6 eu preciso estar liberados na nossa rede. Se você não gosta do Echo Reply ou Echo Request, é, ou porque você quer manter sua rede segura, não tendo esse tipo de troca de mensagem, mas utilize aí esses que estão na tabela ao lado, que precisam ser liberados, né? E outra dificuldade, alguns equipamentos não implementam uma ACL IPv6 ainda, mesmo estando lá nas suas especificações, que é um equipamento que suporta tanto o V4 quanto o V6, mas quando você vai habilitar uma ACL ou uma regra IPv6, o equipamento não suporta. Então, isso acontece muito também. Então, quando a gente fala monitorar, filtrar, colocar regras de firewall de IPv6, em qual endereço eu vou fazer isso? Né? Porque aqui a gente tem um exemplo da quantidade de endereços que a gente pode atribuir numa interface de rede. Então, temos endereços globais, temos endereços estáticos, temos o link local, temos o endereço ZULA. Então, é possível que a gente encontre 4 endereços, né, IPv6 na minha interface de rede ou no meu dispositivo. E qual que eu vou monitorar, qual que eu vou filtrar? Essa é uma dificuldade também que a gente está enfrentando, né, com relação aos endereços IPv6 possíveis numa rede. Então, é necessário eu ter essas auditorias e registros de logs, mas qual que eu vou registrar? É o global? É o interno? É o ULA? Né? Então, isso daí é uma dificuldade e muitas ferramentas não estão preparadas para esses tipos de endereço que eu tenho percebido. Então, quando eu faço, né, mesmo que eu faça um registro do IPv6, qual é o seu, num ambiente dual stack, pilha dupla, qual o seu vínculo com o IPv4 ou com o MAC? Como que eu consigo, né, identificar o usuário através de um endereço IPv6? Isso daí é uma coisa que a gente precisa dessa auditoria. E tem muitas ferramentas que não fazem esse vínculo para que a gente possa descobrir o usuário e rastreá-lo. Aqui a gente sabe que há uma grande adoção de CGNAT por parte dos provedores, justamente pela falta, né, do IPv4, ele tem que ser compartilhado, e isso, né, para auditoria e para investigação e monitoramento é muito difícil. Hoje muito trabalhoso para os provedores que estão por trás de um CGNAT fazer a identificação legal de um assinante. Precisa-se um registro muito bem, uma base de dados bem grande e a demora que você faz para poder localizar o usuário. Por isso que o IPv6 ele tem uma grande vantagem do que o usuário possa ser identificado mais rápido. Então, essa notícia aqui é de 2017, mas a União Europeia, que é uma notícia até meio velha, é, fizeram uma declaração sobre o impacto negativo do uso do CGNAT na contribuição de crimes online. É bem interessante esse tipo. Então, o IPv6 ele é um aliado
na identificação de uma maneira rápida do usuário, porque eu vou ter agora um endereço global sem tradução fim a fim. Então acaba aquele, às vezes, a facilidade que a gente tem hoje de identificar o usuário IPv6, desde que eu tenha essa amarração, esse software fazendo, esse tipo de registro é muito rápido, né? Então, um pedido judicial que hoje no IPv4 vem com o IP e as portas, hoje apenas um IP seria o suficiente, né? Então, mesmo assim, a gente tem que guardar os logs que relacionam com o IPv6 e que recebeu aquele endereço, tá? E hoje a gente tem os logs de serviços, né, de autenticação, aqui é um exemplo da parte dos usuários da rede sem fio, onde a gente consegue registrar o usuário que está em pilha dupla, né? Aqui no caso, a gente consegue registrar tanto o IPv4, tanto quanto o IPv6 que ele recebeu e o nome do usuário de uma autenticação de um portal web via Captive Portal. Então, eu tenho que melhorar a minha parte de serviços de logs para poder ter uma confiança maior na identificação. E essa relação entre o IPv4 e IPv6 que o usuário está utilizando. Da mesma forma, se eu uso um Active Directory da Microsoft, de cara ela já não faz o registro, então eu tenho que modificar ou habilitar a minha ferramenta para que eu consiga, aqui no caso, quando o usuário faz o logon num Active Directory, que ele registre, né, o endereço IPv6 dele. E isso precisa ser tratado também na parte de logs. Tá? Então, a parte de logs aqui é uma necessidade que a gente tem de adequar as ferramentas para que registrem também o endereço IPv6 e não só o IPv4. E muitas ferramentas não fazem isso. Então, a gente precisa se adequar com relação a isso. E com relação à varredura, ao scan de endereços IPv6, que acontece, né? Então, as ferramentas de scanners hoje varrem o endereço IPv6 também. Isso daí acontece todo dia, toda hora, né? É um varrer um endereço, um bloco IPv6, a gente concorda que é um pouco mais complicado do que varrer um endereço de IPv4, que é um endereço que é escaneado assim rapidamente. Agora, eu tenho uma certa dificuldade, não que não exista, mas uma certa dificuldade em varrer um bloco IPv6. E a gente percebeu que esse estudo que tem aqui o link de 2022 é bem interessante porque nesse estudo percebe-se que os scanners não utilizam somente um endereço de origem único de 128 bits único para fazer as suas varreduras. Eles estão utilizando endereços de origem de blocos menores, como /64, /48. E aqui está o resultado da pesquisa, né, onde nessa tabela a gente consegue ver as fontes, né, de origem dessas varreduras, que não é só a partir de um endereço único, né? Então a gente tem varreduras com blocos menores e para que os atacantes, né, consigam sucesso, eles precisam de outros artifícios para poder encontrar alguma coisa, como por exemplo o DNS, ele é utilizado na varredura para um sucesso melhor nessa que agora que o IPv6 ficou um pouco mais difícil. Então a gente percebe que a varredura, quando uma pessoa está mal intencionada, é uma das primeiras coisas que ela faz é varrer todo o seu bloco para poder tentar descobrir alguma coisa. E no IPv6 a gente sabe que é um pouco mais difícil, mas acontece. Hoje em dia, se eu abrir aqui o meu log, vocês vão ver que eu estou recebendo varredura de tudo quanto é lado. Isso que eu estou abordando assim, é um tráfego para quem não está monitorando, né,
parece que não existe. Então, esse tráfego invisível é que eu quero alertar aqui que existe e que a gente tem que tratar. Tudo bem? Varredura de portas também existem. Aqui do lado esquerdo é do meu Firewall, né? Que eu peguei. Então, a gente tem varredura de portas, SSH, SMTP, MySQL, Telnet, FTP, VNC. Então, tem vários tipos de escaneamento. É, Tem o Shadow Server, que é interessante, porque agora eles adequaram suas ferramentas, acho que fazer um ano mais ou menos, que eles estão pegando varreduras e escaneamento de portas em IPv6 também. A parte de tráfego, a parte de estatísticas em IPv6 de varreduras, elas são quase nulas, não existem. Então, se a gente quiser pegar um honeypot, vocês têm informações de IPv6? Não tem. A maioria não tem informações de honeypot, de varredura e de scan de portas de IPv6, né? Essa falta de informações que a gente tem de varreduras de portas, de possíveis abusos e ataques de IPv6, em quase nenhuma das ferramentas, né, e estatísticas e relatórios só aparece IPv4. Então a gente não dá para confiar naqueles relatórios, né? Visto de que a informação não está completa, está faltando a parte do IPv6 naqueles relatórios, que podem indicar um aumento, né, da varredura desses incidentes que estão em IPv6 que acontece que não são contabilizados, né? Muitos sensores de honeypot, botnet aí para poder medir ataques não estão configurados em IPv6. Então a gente tem uma falsa estatística de tudo o que está acontecendo no mundo com relação a isso. Aqui a parte de ajustes de bloqueio de IPv6, tá? Agora que a gente está monitorando, a gente vai bloquear. É uma outra dificuldade que a gente está tendo, porque principalmente aqui é um exemplo do Fail2Ban, que é muito utilizado, quando ele faz o bloqueio de 1/128, de um IP específico, né? Mas daí eu estou vendo que eles estão escaneando, né, pelo relatório assim, a partir de blocos, né, de origem menor. Então, o que que eu faço? Eu bloqueio um IP ou bloqueio um bloco? E se eu bloqueio o bloco, eu posso pegar fontes legítimas, né, de agregação. Então, eu posso estar bloqueando uma AWS inteira, um Google Cloud, né, de uma instância que foi feito um abuso e eu estou bloqueando todos os serviços de nuvem. Como que eu faço esse ajuste fino? Ainda é um trabalho a ser desenvolvido, é uma incógnita que a gente está tentando entender. Partindo já pelas considerações finais, a gente já entendeu que desabilitar o protocolo IPv6 não é uma opção viável. Hoje, a gente tem aí a Microsoft implementando o IPv6 em suas políticas de controle e monitoramento, inclusive nos Active Directory. Então, é um caminho sem volta. O IPv6 ele deve ser monitorado, ele deve ser considerado, e muita gente não está fazendo isso, está tendo um tráfego invisível na sua rede e pode estar sendo explorado ou atacado por uma via que ele não está percebendo, tá? Você vai ter que lidar com o IPv6 mais cedo ou mais tarde, que seja agora, comece o quanto antes. A pessoa que está começando agora já está atrasada, mas tudo é possível, tudo dá para ser feito. A gente precisa adequar aí as ferramentas de monitoramento, de flows, de firewalls, de detecção. É, Vimos que existe um tráfego invisível que deve ser considerado, e daí eu já falei. Entender que o protocolo IPv6 faz parte de estratégia de toda empresa, organização, universidade, não é uma questão meramente técnica. Aqui tem um link interessante de um guia de segurança do IPv6 da NSA, que foi publicado também com algumas considerações. E agradeço
A todos, mais uma vez, já deu aí meu tempo de apresentação. Tem muita coisa para falar, às vezes o tempo é curto, mas eu estou à disposição aí de todos, de toda a comunidade, meus contatos aqui, terei um prazer, de responder e ajudar a todos. Perguntas podem me enviar sem problema nenhum. Mais uma vez, agradeço a todos que estão aí. Um excelente evento e quem sabe nos veremos em breve. Um abraço a todos.